Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do THE Descomplicado. O objetivo do nosso canal é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música. Por falar nisso, o vídeo de hoje é atendendo a uma dúvida que o Lucas Silva Aguiar deixou pra gente nos comentários aqui do canal. Ele escreveu o seguinte: poderia fazer um vídeo para saber se o tom é maior ou menor de uma música? Tipo, essa sequência aqui: Lá menor, Dó maior, Fá maior, Sol maior. Olhando ela, eu saberia se a música está em Dó maior ou Lá menor? Talvez você esteja se perguntando: Dó maior e Lá menor não são coisas bem diferentes? Dó maior, Lá menor. Na verdade, a dúvida do Lucas é super pertinente, porque essas duas tonalidades são relativas uma da outra. Ou seja, a escala de Dó maior e a escala de Lá menor possuem as mesmas notas, só que uma é maior e a outra é menor. Se você quiser entender melhor esse tema dos relativos, eu vou deixar no cardzinho aqui na tela e na descrição do vídeo o link para um outro vídeo do nosso canal onde a gente se aprofunda mais nesse tema. E já que Dó maior e Lá menor são relativos e, portanto, possuem as mesmas notas, eles possuem também o mesmo campo harmônico, ou seja, os acordes formados por cada uma dessas escalas são exatamente os mesmos. Quer ver só? E num passe de mágica, surgiu o violão, surgiu o campo harmônico, incrível isso. Aqui nós temos justamente os campos harmônicos de Dó maior e de Lá menor. Como eu falei, né, são os acordes formados em cima dessas escalas. Vamos olhar primeiro no papel. Repara como os acordes são exatamente os mesmos e, se a gente parar para olhar de uma certa forma, nem mesmo a ordem mudou. Só mudou o ponto de partida. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa mudancinha no ponto de partida é o que vai diferenciar a nossa percepção de cada uma dessas escalas. Mas os acordes são os mesmos. Vamos ouvir cada um desses campos harmônicos. Dó maior. Agora, o campo harmônico de Lá menor. A pergunta do Lucas passa exatamente por esse problema dos campos harmônicos iguais entre os tons relativos. Afinal, se eu tenho uma sequência como aquela que ele citou, Lá menor, Dó maior, Fá maior, Sol maior, numa música, ela pode fazer parte de qualquer um desses campos harmônicos, e possivelmente de outros até. Então eu não tenho necessariamente uma segurança só por escrito para me dar essa tonalidade. Então a pergunta que fica é: como definir em que tom está a música? E principalmente quando se trata da comparação entre dois tons relativos que possuem as mesmas notas e os mesmos acordes. Existem diferentes caminhos para você chegar na tonalidade de uma música. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar 5 ferramentas para te ajudar a detectar em que tom está uma música. E a gente vai ver que essas 5 ferramentas são complementares, ou seja, você não precisa usar só uma delas, elas se ajudam uma outra para te dar mais certeza ainda dessa informação. Vamos começar? O primeiro recurso é olhar para a armadura de clave daquela música. Essa dica vale exclusivamente para músicas que estejam escritas com notação tradicional, ou seja, a famosa partitura. A armadura de clave numa partitura é uma informação que vem literalmente logo depois da clave, como os nossos exemplos aqui, ou seja, depois da clave de Sol, da clave de Fá, etc., né? Logo no início da música. Você vai ter uma sequência de um ou mais sustenidos ou bemóis, ou às vezes não vai ter nada, e essa informação te diz literalmente qual é o tom da música, porque cada tom, ou seja, cada escala,
tem uma determinada combinação de sustenidos ou bemóis que acompanhem. Se você quiser se aprofundar melhor nesse assunto das armaduras, eu vou deixar aqui no nosso card e também na descrição do vídeo alguns outros materiais do nosso canal para te ajudar nesse assunto das armaduras. Só que para o caso levantado no vídeo de hoje, essa informação da armadura de clave não nos daria a resposta definitiva. Por quê? Porque aqueles tons relativos, como por exemplo Dó maior e Lá menor, mas também quaisquer outros tons relativos, eles têm as mesmas armaduras. Ou seja, a armadura de clave do Dó maior e do Lá menor é a mesma, porque eles possuem as mesmas notas. Ou se fosse o Sol maior e o Mi menor, que são relativos também. Então, no nosso caso de hoje, a armadura de clave ela só me diria assim: ok, o tom é Dó maior ou Lá menor. Ok, o tom é Fá maior ou Ré menor. Mas e aí? A pergunta do nosso amigo Lucas continua. Como é que eu diferenciaria entre esses dois tons relativos, se a armadura de clave não me dá essa informação? Isso nos leva para a segunda ferramenta que você pode usar para encontrar o tom de uma música, que são as cadências. Cadências, de uma forma resumida, são sequências muito comuns de acordes, são, no bom sentido, clichês harmônicos que vão aparecer com muita frequência numa determinada tonalidade. Vamos falar sobre aquela que talvez seja a principal cadência de todas, a cadência 4-5-1. Esse é o caminho entre as principais funções harmônicas, subdominante, dominante e resolvendo na função tônica. Em Dó maior, essa cadência vai ser a seguinte: Fá maior, Sol maior, resolvendo no Dó maior. Já em Lá menor, apesar dos campos harmônicos serem os mesmos, as funções de cada acorde mudam. Então essa sequência, essa cadência 4-5-1 vai ser a seguinte: Ré menor, Mi menor e Lá menor. Percebeu como, além de serem literalmente acordes diferentes que estão escritos aqui, a sonoridade das cadências mudou bastante? Isso não só por serem outros acordes, mas também porque as qualidades mudaram. A sequência de 3 acordes maiores vai soar diferente do que 3 acordes menores. Evidentemente, como os campos harmônicos são compartilhados, essa sequência de acordes poderia aparecer numa música em Lá menor. E essa sequência de acordes poderia 100% aparecer numa música em Dó maior. A diferença aqui é que essa cadência numa música em Dó maior vai aparecer num momento muito afirmado, onde essa cadência rumo ao Dó maior vai ser muito marcada, muito percebida como cheguei. O mesmo vale para o contrário. Essa sequência numa música em Lá menor vai aparecer provavelmente num momento de muito mais chegada no centro, na tônica, porque aqui a gente estaria se movimentando justamente para o primeiro grau. Ainda sobre esse tema das cadências, eu vou fazer 2 pequenas observações bastante importantes. A primeira delas é a seguinte: numa música em Lá menor, é muito comum, extremamente comum, na verdade, que esse acorde do 5º grau, o acorde da dominante, que no nosso caso aqui é o acorde de Mi menor, é muito comum ele ser substituído pelo acorde de Mi maior. Seria um acorde, inclusive, alterado com relação ao campo harmônico original, né? O acorde do campo harmônico é Mi menor. Só que é extremamente comum a gente mudar pro acorde de Mi maior para que esse efeito de dominante seja sentido com mais clareza. Eu vou tocar no violão para você ouvir. Primeiro, vou tocar a versão original, a versão que segue o campo harmônico. Ré menor, Mi menor, Lá menor. Agora, essa alteração que você vai ver que faz toda a diferença. Esse
esse recurso, como eu falei agora há pouco, ele reforça o caráter de acorde da dominante, aquele acorde que pede a resolução, o clímax, que fica um pouco diminuído se o acorde é menor. Não que não tenha o seu charme também. Se você ficou curioso ou curiosa com o porquê desse efeito só mudando uma notinha, eu vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo que discute um pouco das propriedades desse acorde de dominante e o que a gente obtém quando a gente faz essa troca aqui. Essa troca, além de gerar esses efeitos todos que a gente comentou, ela também nos ajuda a identificar a tonalidade. Por quê? Porque essa opção pelo Mi maior é muito mais comum de acontecer quando a música está em Lá menor, porque o Mi maior passa a ter esse papel da dominante. Numa música em Dó maior, claro que pode aparecer o Mi maior ali como um acorde meio diferente ali para causar um efeito, mas ele é extremamente mais comum quando você está nessa cadência do Lá menor. Inclusive, normalmente quando ele aparece numa música em Dó maior, seria para resolver num acorde do sexto grau de Lá menor. A outra observação sobre as cadências é que essa sequência 4-5-1 é muito comumente trocada por um equivalente dela, que é a sequência 2-5-1, ou seja, onde eu troco o acorde do quarto grau pelo acorde do segundo. Vamos ver como isso soa em cada tonalidade. Em Dó maior, a sequência vai ser Ré menor, Sol maior e Dó maior. E em Lá menor, vai ser Si diminuto, Mi maior, agora já fazendo aquele efeito, né? E Lá menor. A terceira dica para você diferenciar em qual dos relativos está uma música é bastante direta. Olha para a nota final dela. É muito comum que a última nota de uma música seja a nota da tônica, ou seja, a nota do primeiro grau da escala. Porque de todas as notas, ela vai ser a que mais nos dá a sensação de repouso, de resolução. Ou seja, literalmente, de todas as notas da escala, a do primeiro grau é aquela que mais dá a sensação de que a música acabou. Então, muitas músicas em Dó maior vão terminar na nota Dó. E muitas músicas em Lá menor vão terminar na nota Lá. Você pode identificar essa nota final tanto olhando para uma partitura, se houver, quanto ouvindo e tirando aquela nota com um instrumento, né, confirmando ali, acabou nessa nota aqui, eu vou ali num piano, num violão, ou o instrumento que você tiver, e conferir, é aquela nota, então, é possível que seja a tônica, o primeiro grau fechando a música. Essa dica da última nota vai funcionar em muitos casos. Não é à toa que é um clichê, né? A gente terminar na tônica é um recurso sempre muito eficiente. Só que cuidado, eu não recomendo que você se apoie só nessa dica da nota final, porque também é muito comum que as músicas terminem em outras notas sem ser a tônica. Às vezes isso é uma intenção do compositor ali para gerar um efeito diferente, quebrar um pouco a expectativa. E, enfim, também tem outras questões que levariam a essa escolha. Então, eu recomendo que você olhe para a última nota, mas não fique preso só nela. A quarta ferramenta é procurar por algumas alterações presentes naquela música, ou seja, alguns sustenidos, bemóis ou até B-quadros que normalmente não estariam presentes ali. Isso é bem mais fácil de perceber quando você tem uma partitura, onde você pode literalmente olhar no papel e mesmo sem solfejar, sem fazer nada, olhar ali se tem uma nota alterada, porque vai ter um símbolo dizendo isso. Mas, mesmo sonoramente, essas notas alteradas costumam chamar a nossa atenção por serem exatamente uma coisa que destoa ali do andamento normal da coisa. Basicamente, o truque para diferenciar os relativos nesse sentido é você procurar alterações, ou seja, sustenidos, bemóis e B-quadros, que caracterizem as escalas menor harmônica ou menor melódica. Essas são variações da escala menor que justamente são formadas quando você altera o sexto e ou o sétimo graus da escala menor. Então, traduzindo, no nosso caso de hoje, onde eu quero diferenciar
Dó maior de Lá menor, você vai procurar pelo sexto e sétimo graus de Lá menor com sustenido, ou seja, pelo Fá sustenido ou Sol sustenido. Essas duas notas são justamente as notas que você vai alterar para formar as escalas de Lá menor, harmônica e melódica. Então elas podem aparecer muito comumente numa música em Lá menor. E elas vão aparecer muito raramente numa música em Dó maior. Se você não conhece essas variações da escala menor, porque realmente é um tema bastante confuso, só ouvindo de uma forma resumida, eu vou deixar no cardzinho aqui na tela e na nossa descrição o link para um vídeo do nosso canal aprofundando muito tintim por tintim essa questão dos 3 tipos de escala menor. E aí você vai entender melhor essa relação, por que é o Sol sustenido e o Fá sustenido, beleza? E por fim, a última e talvez principal dica: ouça com atenção. Pode parecer meio óbvio, pode parecer até meio zoeiro eu falar isso, mas é verdade. Todas essas questões que a gente falou de escrita e procura um sustenido, e olha as cadências, todos esses símbolos, no fim do dia, todas essas coisas que a gente está falando, procura um sustenido, olha a cadência, todos esses símbolos, eles dizem respeito a fenômenos que estão acontecendo sonoramente, ou seja, a coisas que a gente vai ouvir. A escrita está submetida ao som quando se trata de música. Então, o maior recurso que você pode ter é prestar atenção naquilo que está sendo tocado ou cantado. Quando a gente se pergunta em que tom está uma música, essa nota que dá nome ao tom é a nota do primeiro grau, a nota da tônica, como a gente já disse. E, sonoramente, isso quer dizer que quase tudo que acontece naquela música, em termos mais de notas e acordes, vai girar em torno daquela nota principal. Não é que uma música em Dó maior eu vou ficar assim o tempo todo, martelando o Dó. Mas todos os caminhos que essa melodia percorre acabam gravitando em torno do Dó maior. Como se tudo fosse um sistema ali de planetas girando em torno desse Sol, que é a nota e ou o acorde da tônica, desse primeiro grau. Dessa forma, numa música em Dó maior, a gente vai sentir o repouso tanto na nota, melodicamente, quanto no acorde de Dó maior. E numa música em Lá menor, a gente vai sentir esse mesmo repouso na nota Lá e no acorde referente a ela, que é o Lá menor. Como esses dois tons são relativos, então, como a gente já disse, possuem as mesmas notas, os mesmos acordes, possuem muita coisa em comum, também é muito comum que os compositores brinquem de propósito com essas semelhanças. Então, existem muitos casos em que você realmente vai ficar numa situação ambígua, se o tom é Dó maior ou Lá menor. Tem situações em que a música vai transitar muito fluidamente de um para o outro. Tem situações em que você vai ficar meio, pode ser um pouco dos dois, e isso também é possível. Só que, no geral, é possível delimitar, usando esses recursos que a gente já falou, em qual dos dois tons a música se encontra. Porque, como a gente falou agora há pouco, no fim das contas, tudo acaba orbitando mais em torno daquilo que vai ser percebido como a tônica. Mas não descarte essa possibilidade um pouco mais ambígua. Uau! Os caminhos foram muitos, né? O importante é você lembrar que todas essas ferramentas para encontrar a tônica de uma música são complementares. Então vai ter casos em que olhar a nota final já vai ser o suficiente, vai ter casos que você já vai partir da armadura de clave para tirar algumas conclusões, vai ter casos que só ouvindo para entender. No caso da dúvida do nosso amigo Lucas, que ele mandou os acordes Lá menor, Dó, Fá, Sol, ouvindo agora, eu tenho uma vontade de resolver no Dó. Mas tudo vai depender do todo daquela música. Uma sequência isolada de acordes muitas vezes pode não nos dizer muita coisa. Mas nesse caso, por eu ter essa sequência aqui, o Fá indo para o Sol, eu tendo a querer vir para cá. Mas se eu quiser surpreender, eu posso fazer. Não é mesmo? Então, tudo vai depender de cada situação e o ideal é que você use todas essas ferramentas que a gente falou hoje para ter uma visão mais completa do todo, sem deixar a tonalidade da música ter para onde correr. Essa foi a dica de hoje, pessoal. A gente espera muito que esse vídeo tenha ajudado o Lucas na dúvida dele e que também tenha ajudado você, se você também tinha interesse nesse assunto dos tons relativos. Se você quiser fazer que nem o Lucas,
Deixa pra gente nos comentários uma dúvida, uma pergunta que você tenha sobre o estudo da música. Pode ser um tema de teoria musical, pode ser pedindo pra gente resolver uma questão de vestibular. O tema que você quiser, que a gente faz um vídeo atendendo a essa sua solicitação. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar para outras pessoas que possam se interessar por esse tema também. Um abraço e até o próximo vídeo.